Olá pessoal, como é que estão? Tudo bom? Meu nome é Elvio Fernandes, para quem não me conhece, sou candidato a vereador aqui da cidade de São Paulo. A gente tem perguntado, Elvio, quais são as suas propostas de governo? Eu não tenho proposta nenhuma de governo, eu tenho plano e projetos de mandato, porque há uma diferença entre executivo e a vereança. O executivo, o prefeito, o governador, o presidente, eles sim têm projetos de governo. O vereador, ele vereia, verear, vereança é ver, fiscalizar. Criar regras, fazer leis, extinguir leis, fiscalizar o executivo na figura do prefeito, dos seus secretários, departamentos, enfim, todo o aparelho público. E principalmente fazer e revogar leis. Essa é a função principal, usando o erário público da melhor maneira e direcionando esse erário, esse dinheiro público, que é o dinheiro do pagador de impostos, da melhor maneira possível. Nós temos algumas situações, principalmente no nosso modal, que é o transporte individual de pessoas, das quais tanto o taxista quanto motoristas de aplicativo fazem parte desse modal, que muita gente está apresentando propostas infundadas, inconcretas, e muitos falam, porra, deixa de atacar. Cara, há uma diferença entre atacar uma pessoa, atracar uma pessoa e apresentar a constatação de fatos. Não adianta a pessoa falar que vai extinguir receita através do IPVA, ou Zona Azul, ou projetos mirabolantes que, como um nobre vereador, não chega a lugar nenhum e não consegue passar, mesmo porque eles são restritivos, proibitivos e corporativos. Não cai na essência do coletivo, no interesse do coletivo e jamais seria aceito pelos outros 54 colegas, na Câmara Municipal. Então você precisa sempre pensar no coletivo, no município, no erário público. Pensando nisso, um principal projeto meu é acabar com a máfia, principalmente esse mercado negro da compra e venda de alvará. Cara, isso não acontece só no táxi, inúmeros outros. Indústrias, empresas, serviços, profissionais liberais, isso acontece muito. A máfia do alvará vem na Câmara Municipal de anos. Nós já vimos muitas denúncias públicas, muita reportagem, muito na mídia, mas focando principalmente no modal transporte individual de pessoas, existe um mercado negro dessa compra desse documento. E isso é complicado, porque já criou um estigma. Tanto é que o motorista de aplicativo não quer alvará. Ele quer continuar autônomo. Apesar de o alvará ser um termo de permissão, uma autonomia para poder exercer essa profissão. Então é muito importante entender como é que funciona esse mecanismo, para depois você falar, seu projeto é vazio. Não, muito pelo contrário. O meu projeto é extinguir a compra e venda desse documento e valorizar quem trabalha. Então, cada pessoa que exerça a atividade, seja ela taxista, motorista de aplicativo, através do seu cadastro na prefeitura, que é o Condutáxi, Conduap, passaria a ter o termo de permissão, que seria o cadastro da pessoa, as suas habilitações, os documentos do veículo e toda a dinâmica de formação em um profissional para poder trabalhar, que seria a qualificação, as exigências feitas através de regulação para até inclusive poder fiscalizar e se adequar a 13.640, que é a lei federal que ampara toda a operação nesse modal. Então é simples, você que tem um Condutáxi, você que tem um Conduap, passaria a ter um termo de permissão de uso. O cadastro passa a ser a sua licença para poder trabalhar, a sua carta de euforia. Exato. Sairia o cadastro das empresas, tanto as de aplicativo quanto as de frota, para você, trabalhador. Você não teria que pagar mais diária para permissionário que não trabalha, você não seria mais o frotinha, o /2, o auxiliar, você não seria o preposto, o coproprietário, só se isso lhe interessasse. Por quê? Se interessar para uma pessoa um sócio, por que não abrir essa possibilidade de duas pessoas trabalharem no mesmo veículo? Aí entra o detalhe do amplo debate de audiências públicas, em que você não impõe projetos de lei, você apresenta esses projetos de lei numa audiência pública em que
todas as partes envolvidas, taxista, motorista de aplicativo, o legislativo, o próprio executivo, o judiciário na figura de um promotor ou da própria OAB, e principalmente o usuário, que é o maior interessado em toda essa operação. Usuário, munícipe, pagador de impostos, de tributos e o eleitor. Vocês entendem como o amplo debate se faz importante? Você entende como de repente você precisa sim ir numa audiência pública, porque o fato de você não ir faz com que essas pessoas que vão e gostem e fazem política decidam por você. E você vai passar a ser governado e sempre regido por quem faz política. Então é muito importante o envolvimento de todas as partes, que todos colaborem de maneira inteligente, colaborativa, corporativa, principalmente debatendo as ideias de todos para o coletivo e não só para um grupo específico, restringindo, reprimindo e proibindo, impondo as suas leis e as suas regras como se fosse a verdade absoluta. E nisso eu não acredito. Como era feito na Grécia Antiga, na praça, na ágora, todos debatiam, criavam-se teses, e em cima dessas teses, sínteses, sim, teses, e em cima dessas sínteses, criava-se a verdade, aquilo que agrada a todos, aquilo que se aproxima do interesse do coletivo, do senso comum para todas as partes. Temos algumas peculiaridades. Eu falei, mas como é que ficaria então o táxi preto nessa situação? Porque criou-se um dispositivo no táxi preto, que é a outorga onerosa, e ela já está comprometida no orçamento público municipal. Como é que você cria, então, um outro mecanismo para que o taxista do táxi preto não tivesse que pagar, não terá que pagar, continuar pagando a outorga onerosa? Revoga-se leis. Exemplo, Cidade Limpa, lei da Cidade Limpa, um pedaço da lei em que proíbe que veículos com concessão pública e particulares utilizem do seu veículo como fonte de publicidade. Exemplo, parte traseira pode ser utilizada envelopada de maneira harmônica, óbvio, não poluindo a imagem, né, uma poluição visual, e com bom gosto, apresentar-se tanto na parte adesivada como luminosos em cima do veículo, luminosos dentro do veículo, luminosos na traseira do veículo, uma mídia digitalizada em que grupos, cooperativas, associações, pontos de táxi, PAs, enfim, grupos específicos venham a vender esse espaço e lucrar em cima disso, e muitas vezes, no caso do táxi preto, reverter toda essa renda para onde? Para a outorga onerosa. Apresentamos uma renda, o taxista do táxi preto não teria que pagar mais a outorga onerosa e teria essa concessão, porque ela vem a título precário durante um período de 35 anos, não é isso? 35 anos pagando 60 mil reais dividido em 180 meses, 15 anos. Então, gente, de maneira criativa e inteligente a gente já consegue achar solução. E o motorista de aplicativo? Muitos não gostam dos dísticos, porque isso leva à insegurança. Aqueles dísticos, né? Os adesivos que ficam na frente. Uber 99, Cabify, Lady Drive, City, e todos os aplicativos que são homologados e regulados pela prefeitura. Há uma diferença entre regular e desregular, entre desburocratizar e desregular. Todos esses termos de permissão, eles são intransferíveis e indispensáveis, regulados e fiscalizados e permitidos, outorgados pela prefeitura. Então, a pessoa não quer uma placa vermelha? Sem problema. Criamos mecanismos os quais um QR Code, alguma identificação, como a placa e o cadastro, de maneira digitalizada, a fiscalização conseguiria ver se é um veículo particular ou se é um veículo operado por empresas de aplicativo, em que o motorista ou o taxista, eles estão cadastrados naquela empresa. Então você, com a tecnologia que existe hoje, você está desburocratizando e não desregulando como alguns querem. Por isso do amplo debate, por isso de apresentar ideias, de apresentar projetos plausíveis. E não vir aqui falar, eu vou acabar com o IPVA, vou devolver 40% do IPVA. Olha, a gente está falando de dinâmicas. Eu vim aqui apresentar um projeto falando, vamos extinguir a Zona Azul, vamos extinguir ou
devolver uma parte do dinheiro pago pelo IPVA. Primeiro, a jurisprudência de um vereador é o município. Ele não tem como extinguir um imposto que é do Estado. O IPVA é de Estado. A jurisprudência do município é município. Do vereador é município. O município poderia até estornar, devolver esse valor de 40%, mas ele já foi comprometido. Então não adianta eu falar, eu vou devolver para quem paga o IPVA 40%. Não, não dá, ele já foi comprometido o ano passado. O ano anterior, a Lei Orgânica Municipal, a regulamentação, enfim, todo o erário público, ele já foi aprovado em Assembleia, na Câmara Municipal, como orçamento do ano seguinte. Então não dá para criar falácias e mentiras aqui para vocês, dizendo que eu vou fazer e vai acontecer. Você precisa criar mecanismos, ferramentas para que você não desonere ou não retire esses impostos, essas taxas, o dinheiro do erário público que já foi apresentado para a Receita do ano seguinte. Então, gente, se você quiser, sabe, pessoas que realmente venham com propostas, ideias propositivas e não falaciosas, e não mentirosas, e não querendo vender algo para você comprar, falsas promessas, não é isso. O nosso objetivo aqui é muito claro. Se você quiser inovar, inove. Se você quiser renovar, renove. Se você quiser confirmar, comprove. Para vereador, em 2020, Elvio Fernandes, 20999. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, sou Elvio Fernandes e sou um ativista da valorização de quem trabalha. A minha luta foi sempre valorizar o trabalhador e a minha proposta é: quem trabalha tem o direito de ter o termo de permissão para trabalhar. Luto também contra a máfia dos transportes e a indústria das multas. Em 2020, inove, renove, comprove. Vote Elvio Fernandes, 20999.